mulher esperava para tomar café da manhã quando decidiu verificar as notícias em seu celular. Nas notícias, viu fotos de um casal procurado pela polícia por assassinato. Quando desviou o olhar do telefone, entraram as mesmas duas pessoas que estavam nas fotos. Bem-vindo ou bem-vindo de volta. Sou Cassie e isso é Um Mundo Perverso. A história que tenho para você hoje é mais uma em que temperamentos violentos, metanfetamina e uma criança indefesa se unem e os resultados são desastrosos. Esta é a história de Kaylee Slusher. Kaylee Slusher nasceu em 3 de maio de 2010, filha de Sarah Kruger e Jason Slusher, em Napa, Califórnia. Ela era uma menina inteligente que adorava brincar de se vestir, assistir Sofia the First, e suas cores favoritas eram rosa e roxo. Kaylee era uma menina de 3 anos, feliz e animada, que estava sempre sorrindo. No verão de 2005, quando a mãe de Kaylee, Sarah, tinha apenas 15 anos, ela conheceu um rapaz de 17 anos chamado Ryan Warner. Eles tiveram um breve relacionamento e consumiram drogas juntos. Isso até Ryan se mudar no fim do verão. No entanto, no ano seguinte, quando Sarah tinha apenas 16 anos, ela conheceu um cara chamado Jason Slusher em uma casa de drogas. E tanto Sarah quanto Jason eram usuários ávidos de metanfetamina nesse ponto. Os dois começaram a namorar quando Sarah tinha 17 anos. Jason e Sarah se mudariam para a casa dos pais dele. Então, eles moraram lá por alguns anos, até finalmente conseguirem seu próprio apartamento no Royal Garden Apartments em Napa. O uso de metanfetamina não era o único problema compartilhado por Jason e Sarah. Ambos também tinham temperamentos muito violentos. Eles discutiam frequentemente e Sarah, em um momento, chegou a bater na cabeça de Jason com uma tábua, e Jason revidou batendo com a porta do carro no braço de Sarah. Um amigo do casal disse que viu Sarah e Jason brigando frequentemente, e em um momento, Jason jogou algo em Sarah, e Sarah revidou puxando uma faca para Jason. Agora, na época em que Kaylee nasceu, em maio de 2010, Jason, na verdade, estaria na prisão por ter batido com a porta do carro no braço de Sarah. Após sair da prisão, Jason continuou usando metanfetamina, apesar de Sarah ter parado. Ela parou quando descobriu que estava grávida de Kaylee e permaneceu limpa desde então. Devido ao uso contínuo de drogas por Jason e ao fato de Sarah agora estar limpa, o casal brigava ainda mais frequentemente e acabaram se separando em 2012. Sarah e Kaylee deixaram o apartamento que dividiam com Jason e mudaram-se para um novo de 2 quartos no mesmo complexo. Em algum momento, Jason havia voltado a morar com elas, mas em junho de 2013, ele voltou para a prisão, pois havia violado os termos de sua liberdade condicional ao ameaçar matar Sarah e sequestrar Kaylee. Nos primeiros 3 anos de vida, apesar do ambiente um pouco instável, Kaylee era uma criança feliz e saudável. Sarah era uma mãe amorosa e atenciosa com ela. As pessoas diriam que ela era uma ótima mãe naquela época. Sarah também levava Kaylee para visitar sua família e a de Jason com frequência. Agora, no verão de 2011, Sarah se reconectou com seu ex-namorado Ryan no Facebook. Eles só haviam conversado online desde então, mas quando Jason voltou para ti na prisão em agosto de 2013, Sarah convidou Ryan para visitar o apartamento. E a princípio ele só iria lá para visitar, mas depois de ficar alguns dias ele decidiu se mudar. Quando Ryan se mudou, Sarah disse que ele agia como um padrasto para Kaylee. Ele brincava com ela, ajudou a ensiná-la a usar o banheiro, alimentava-a e parecia amá-la muito. Embora Ryan às vezes fizesse Kaylee sentar no vaso sanitário por 15 a 20 minutos para evacuar. Agora, Ryan e Sarah discutiam sobre isso, porque Sarah achava que era muito tempo para deixá-la sentada lá. Mas Ryan disse a Sarah que Kaylee estava tão cheia e constipada que era quase abuso infantil deixá-la segurar o dia todo. E porque ela sentia tanta dor quando finalmente conseguia evacuar, Sarah decidiu que Ryan estava certo. Era melhor para Kaylee sentar no vaso sanitário do que sentir dor. Infelizmente, assim que Ryan se mudou, Sarah retomou o uso de metanfetamina.
Os dois fumavam no quarto enquanto Kaylee ficava no dela ou na sala assistindo televisão. Desde o início de dezembro de 2013, Sarah começou a usar metanfetamina todos os dias novamente. E, infelizmente, quando ela se livrava do efeito da metanfetamina, geralmente ficava chateada, irritada ou com raiva. Naquele mês, Sarah descobriu que havia um mandado de prisão contra Ryan. Ele quase não saía mais de casa. Ele mentia para todos, até para a polícia, sobre seu nome verdadeiro. Como Ryan raramente saía do apartamento, Sarah realizava a maioria das tarefas. E ela geralmente deixava Kaylee com Ryan. Ótima ideia! Então parecia que Sarah estava apaixonada por Ryan, mas seu comportamento mostrava que ele não sentia o mesmo por ela. E enquanto ninguém nunca viu Ryan abusando fisicamente de Sarah, ele era conhecido por ser mentalmente abusivo e controlador. Então esse cara não traz nada para a mesa. Nada. Aparentemente, Sarah também considerava Ryan como seu namorado porque, bem, ele estava morando lá e eles estavam compartilhando uma cama todas as noites nesse ponto. Então, o que mais ela pensaria? Bem, Ryan não achava que eles eram um casal. Quando Ryan se mudou, Kaylee também começou a chorar mais, e agora ela tinha medo de usar o banheiro. O apartamento também se tornou muito mais bagunçado e sujo. Ryan estava impedindo Kaylee de ver seus avós. E isso fez com que seus avós pensassem que Sarah e Ryan provavelmente estavam se envolvendo em atividades ilegais com drogas, e por sua vez, colocando Kaylee em perigo. Em janeiro de 2014, os avós de Kaylee estavam cada vez mais preocupados com a menina, pois não a viam desde o dia de ação de graças do ano anterior. Toda vez que tentavam ver Kaylee, Sarah inventava desculpas, geralmente dizendo que Kaylee estava doente. Outros membros da família que ainda viam Kaylee começaram a notar hematomas no corpo da menina, incluindo, em um momento, um grande no queixo e no pescoço dela. E quando perguntaram a Ryan de onde veio esse hematoma, ele disse que Kaylee tinha tropeçado e caído na banheira. Mas quando perguntaram a Sarah como esse hematoma ocorreu, ela disse que Kaylee tinha tropeçado em um cesto de roupas e batido no chão. Kaylee começou a parecer pálida, cansada e frequentemente estava doente e vomitando. Então, voltando um mês para dezembro de 2013, Sarah decidiu que queria parar de usar metanfetamina. E ela também não queria mais a droga em sua casa. Ryan não concordou com ela, e isso causou muita tensão e brigas para o casal. Durante uma discussão em 9 de janeiro, Ryan bateu a mão de Sarah na porta, deixando-a gravemente ferida. Você ouviu certo. É a segunda vez que Sarah tem a mão batida em uma porta. Em 23 de janeiro de 2014, Robin, avó de Kaylee, apareceu no apartamento exigindo ver a neta. Ela, mas foi novamente negada, pois Sarah disse a ela que Kaylee estava doente novamente. Mas desta vez, Robin ligaria para o departamento de polícia de Napa para solicitar uma verificação de bem-estar em Kaylee. Ela expressou preocupação de que Kaylee estava sob cuidados de viciados em drogas e sendo maltratada. Ela também informou à polícia que Ryan tinha um mandado de prisão em aberto e que ele poderia estar armado. Um policial chamado Oficial Wade iria ao apartamento onde Kaylee morava mais tarde naquele mesmo dia, mas ele concluiria que a situação era insegura para ele e seu parceiro. Ele não chamou reforço e não investigou as alegações de abuso e negligência infantil. Inseguro? Ele é a maldita polícia. Quem mais faria isso? No mesmo dia, Robin tentou várias vezes ligar para o Serviço de Proteção à Criança para relatar suas preocupações sobre o bem-estar de Kaylee. Porém, informaram a Robin que não podiam ajudar e que ela deveria ligar para a polícia. Uau, simplesmente uau. No dia 27 de janeiro, por volta das 9h40 da manhã, a polícia atendeu a uma reclamação de barulho no apartamento de Sarah. Sarah abriu a porta quando os policiais chegaram e, antes que pudessem dizer algo, ela disparou. É ilegal discutir? A polícia foi embora naquele dia por não ver sinais de violência doméstica. Apenas 2 dias depois, em 29 de janeiro, por volta das 6 da tarde, Robin, temendo que Kaylee corresse grave perigo, procurou novamente a polícia para obter ajuda. Então, o fraco oficial Wade, junto com outro policial, foi ao apartamento de Sarah para verificar as coisas. Ao chegarem, Sarah tentou impedir que eles olhassem dentro do apartamento, bloqueando a porta com seu corpo.
No entanto, ela fez com que Kaylee viesse até a porta, e os oficiais notaram naquele momento que Kaylee tinha hematomas no rosto. Parecia magra, doente, desnutrida e angustiada. Mas Sarah diria que Kaylee tinha acabado de cair de bicicleta e estava gripada, por isso parecia tão mal. Durante a conversa com os oficiais, Ryan forneceu o nome falso de Ryan Howard. Ele também parecia estar sob efeito de drogas naquele instante. Enquanto a polícia ainda estava no apartamento, Kaylee vomitou na frente deles. Sarah a pegou e correu para o banheiro e pediu aos policiais para saírem. Eles obedeceram, sem fazer nenhum esforço para falar com Kaylee ou examiná-la fisicamente, que era o motivo pelo qual sua avó havia ligado em primeiro lugar. A polícia descobriu que Ryan Howard era na verdade Ryan Warner e que havia um mandado de prisão contra ele. Mas, apesar disso, bem como suas observações enquanto estavam no apartamento, a polícia não fez nenhum esforço para obter um mandado para reentrar no apartamento ou para prendê-lo. Em vez disso, o oficial Wade ligou para Robin, avó de Kaylee, e disse a ela que Kaylee tinha comida e tudo parecia normal no apartamento. Ele também lhe disse que ficaria atento. Agora, se a polícia tivesse investigado um pouco mais, teria percebido que Ryan tinha um extenso histórico criminal que incluía agressão e posse de drogas. Ryan também já teve uma ordem de restrição contra ele no passado por ameaçar matar sua ex-namorada grávida, além de fazer outras ameaças extremamente violentas contra ela. 2 dias após essa verificação de bem-estar, Robin mandou uma mensagem para Sarah perguntando se ela e Kaylee poderiam almoçar com ela, mas Sarah respondeu dizendo que iriam para Santa Cruz no fim de semana. Havia também um amigo presente no apartamento de Sarah quando a polícia realizou a verificação de bem-estar. Antes da chegada da polícia, Sarah, Ryan e este amigo estavam no quarto fumando metanfetamina. Eles estavam com a porta fechada e Kaylee assistia desenhos na sala. Em um determinado momento, Sarah foi até a sala para verificar Kaylee, mas a encontrou no banheiro, bebendo de um copo que tinha Windex e tabaco dentro. Sarah gritou para Ryan pegar o telefone dela para ligar para o controle de venenos. Em seguida, ela foi para a cozinha e começou a bater as coisas. Sarah retornou para Kaylee, tentando fazê-la beber água e vomitar. Ela disse que precisava fazer isso porque o controle de venenos havia lhe dito. No dia seguinte, 30 de janeiro, o amigo enviou uma mensagem para Sarah pedindo outro Percocet, já que ela havia dado um a ele na noite anterior, mas não obteve resposta. No dia seguinte, ele enviou uma mensagem para ela e desta vez ela respondeu: "Ei, desculpe, saímos da cidade por um tempo. Depois do que aconteceu na outra noite, tivemos que sair. No início da tarde de 1º de fevereiro, o policial Robert Chambers, de Napa, foi ao apartamento de Sarah após receberem uma denúncia por telefone alegando que Kaylee estava em perigo. O policial entrou no apartamento com uma chave após ninguém atender a porta. No apartamento, em sua cama, sob cobertores, jazia o corpinho de Kaylee. Seu rosto, o único visível, parecia machucado com sangue escorrendo das narinas. Parecia que Kaylee estava morta há algum tempo e sua pele estava gelada. O apartamento estava escuro, sujo e desorganizado. As cortinas estavam todas fechadas e também havia tecido extracolado ao redor das janelas. Também foram encontradas luvas de látex no chão. Agora, a cozinha estava uma sujeira, e os policiais notaram que o freezer estava completamente vazio e uma prateleira havia sido removida do freezer. Mas, como esperado, Sarah e Ryan não estavam em lugar algum. A polícia tentou localizar o celular de Sarah para rastrear o casal, mas ela o havia desligado, impossibilitando o rastreamento. E naquela mesma manhã, por volta das 9 horas, um vizinho viu Sarah e Ryan saindo do complexo de apartamentos com um monte de bagagens. No dia seguinte, amanhã de 2 de fevereiro, uma mulher que estava sentada no saguão de um restaurante IHOP estava olhando as notícias no celular e percebeu que as 2 pessoas retratadas no artigo acabavam de entrar no restaurante. Mas, ao mesmo tempo, Sarah e Ryan finalmente ligaram o telefone de Sarah novamente e viram que a polícia agora estava à procura deles e saíram rapidamente. Mais tarde naquela manhã, a polícia de trânsito da área da Bahia foi alertada de que Sarah e Ryan, procurados pela polícia de Napa, foram vistos em um restaurante em frente a uma estação de trem Bay Area Rapid Transit. Ao a polícia verificar a estação, eles encontraram Sarah e Ryan. E quando eles fizeram isso, Sarah desabou em lágrimas e disse aos policiais que precisava falar com eles sobre algo ruim que havia acontecido.
Ambos foram então presos. Após a morte de Kaylee, quando a polícia falou com os vizinhos de Sarah, eles disseram que depois que Ryan se mudou, viam Kaylee brincando fora de casa com menos frequência, e quando ela brincava, estava sempre sozinha, enquanto antes, Sarah saía para brincar com ela. Os vizinhos também diriam que Kaylee, nos últimos meses de sua vida, tinha muitos hematomas, parecia pálida, agia de forma submissa e recentemente tinha um olho roxo. Os vizinhos também ouviam com frequência gritos e discussões vindos do apartamento de Sarah. E cerca de uma semana antes de Kaylee ser encontrada morta, um vizinho ouviu algo grande bater na parede que compartilhavam. E ainda outro vizinho de Sarah disse que havia sido acordado várias vezes pelo barulho de uma porta batendo no apartamento de Sarah. Eles também ouviram Sarah e Ryan gritando com Kaylee e podiam ouvi-los batendo nela ocasionalmente. Mas eles não chamaram a polícia. Após sua prisão, Sarah contou à polícia em uma entrevista que, na manhã de 27 de janeiro, ela e Ryan tiveram uma discussão. Ela queria se livrar das drogas e ele não. Então, Sarah realmente pediu para ele se mudar. Mas isso enfureceu Ryan. E ele havia jogado uma grande concha de abalone contra a parede. Ele então empurrou Sarah contra a parede do quarto dela e socou a concha na parede 2 vezes ao lado da cabeça de Sarah. Sarah informou à polícia que Ryan afirmou que só sairia dali se a polícia o removesse à força. E se isso acontecesse, ele faria com que seus amigos de uma gangue viessem lidar com ela. Isso a assustou e ela também não queria que o conselho tutelar levasse Kaylee embora, então ela não fez nada. Mas a polícia descobriu que depois de deixarem o apartamento de Sarah em 27 de janeiro, Sarah levou Kaylee para a casa de um amigo por algumas horas e mandou Ryan arrumar suas coisas e sair antes dela voltar. Enquanto estava na casa do amigo, ela enviou uma mensagem para Ryan dizendo: "Espero mesmo que você esteja em casa quando eu chegar. Você está brincando comigo?" Ele respondeu: "Eu levantei, fiz panquecas para sua filha, coloquei rolinhos de canela no forno, e você acordou me tratando como um lixo sem motivo." Ela respondeu: "Eu sinto muito, você faz tanto por nós, eu sinto muito mesmo. Acho que fiquei chateada porque queria me aconchegar com você ontem à noite." O que exatamente ele faz por vocês além de fazer panquecas e rolinhos de canela? Então não é preciso dizer, Sarah e Kaylee voltaram para o apartamento com Ryan ainda lá naquela noite. Sarah também enviou uma mensagem para Ryan no dia seguinte, expressando que se importava com ele, mas era evidente que ele não sentia o mesmo. Tudo o que ela queria era se sentir amada. Sarah então contou à polícia que na noite de 29 de janeiro, Kaylee havia bebido de um copo que continha alguns borrifos de Windex, bem como um pouco de tabaco de Ryan, limpando um de seus cachimbos de tabaco. Mas Sarah disse que Kaylee lhe contou que, na verdade, havia despejado a água suja e colocado água limpa para beber. Depois disso, Kaylee vomitou várias vezes, mas Sarah pensou que era apenas porque ela poderia ter ingerido um pouco de tabaco. Após Kaylee parar de vomitar, ela foi posta na cama e Sarah foi deitar-se. A polícia também perguntou a Sarah por que ela não chamou os paramédicos quando encontrou Kaylee bebendo do copo que ela acreditava ter envenenado ela. Sarah contou que foi devido ao uso de drogas por ela e Ryan naquele dia. No momento em que Kaylee bebeu o líquido, Sarah estava voltando a si do uso de metanfetamina. Ela queria ligar para o controle de venenos, mas Ryan disse que Kaylee estava vomitando, o que era necessário, então não precisaram ligar. Mas quando Sarah acordou na tarde seguinte, em 30 de janeiro, não encontrou Kaylee em seu quarto. No entanto, ela a encontrou deitada no chão do banheiro. E quando Sarah foi pegar sua filha, ela estava rígida e não respirava. Havia também um hematoma nas nádegas de Kaylee que Sarah não havia visto anteriormente. Sarah gritou que Kaylee estava morta. Ryan entrou no quarto e tirou a menininha dos braços de Sarah. Ele então começou a sacudir Kaylee e a cutucar sua barriga, dizendo que ela estava respirando. Sarah pediu a Ryan para parar e devolver sua filha, o que ele fez. Ela pediu que Ryan ligasse para o 911, mas ele disse que precisava de 10 minutos para se recompor. Ou para inventar uma história. Ele então pegou o corpo sem vida de Kaylee e a colocou de volta em sua cama. Como Ryan não estava ligando para o 911, Sarah pediu a ele seu telefone, já que ele o tinha naquele momento,
mas ele disse a ela que ela não podia ligar para o 911 porque eles pensariam que ele tinha feito algo com Kaylee, devido ao hematoma em suas nádegas. Ele contou que no dia anterior, após Kaylee sair do castigo, ele a espancou. Ele disse que não achou que tinha batido nela com força, mas aparentemente tinha. Sarah disse a Ryan que uma surra não teria matado uma criança, e ela pensou que provavelmente era porque Kaylee bebeu do copo de Windex e tabaco. Pelo resto daquela tarde e no dia seguinte, Sarah disse que entrou e saiu do quarto de Kaylee para ficar com ela. Ryan insistia que não queria se complicar por algo que não fez. Sarah disse a ele que poderia fugir e depois ela chamaria a polícia, mas ele não o fez. Naquela noite, Antônio, amigo de Ryan, e seu irmão passaram pelo apartamento de Sarah. Sarah informou à polícia que Antônio era um líder de gangue, e ela o temia. Aparentemente, Ryan havia pedido a Antônio e seu irmão para ajudá-los com a situação, mas Antônio não queria ter nada a ver com isso. Na verdade, ele nem mesmo sabia qual era a situação até chegar ao apartamento. Mas quando Antônio descobriu que a pequena Kaylee estava morta, ele disse ao casal que não poderia ajudá-los. Eles precisavam chamar a polícia para o que Sarah prometeu que faria, mas claramente não fez. Depois que os homens saíram nas primeiras horas da manhã de 1º de fevereiro, Sarah disse que ia chamar a polícia e Ryan realmente colocou o corpo de Kaylee no freezer da cozinha para preservar as evidências. Sarah acha que por volta dessa hora ela desmaiou e não percebeu que o corpo de Kaylee estava no freezer até cerca de 3 horas depois, quando ela voltou a si. Naquele momento, ela disse que a tirou do freezer e colocou a menina de volta na cama dela, cercando-a com travesseiros, cobertores, brinquedos e livros. Depois disso, Sarah e Ryan voltaram a dormir por mais um tempo. Quando acordaram, decidiram que era hora de partir. Eles saíram do apartamento e foram a uma GameStop próxima tentar vender um PlayStation 3 por dinheiro. Sem sucesso, o casal vendeu para um amigo em troca de carona para Valejo, de onde pegaram um ônibus para São Francisco. Aqui, Ryan e Sarah disseram que andaram por aí, depois foram a uma igreja para rezar e pedir a um pastor que os ajudasse a chamar a polícia, mas a igreja estava fechada. Então, eles basicamente disseram: "Ah, dane-se, vamos fugir em vez disso", e foram para o Aeroporto Internacional de São Francisco. Eles acabaram passando a noite no aeroporto, e por um motivo ou outro, estou supondo que provavelmente não tinham dinheiro suficiente. O casal então deixou o aeroporto, depois disso, eles foram para o IHOP, onde haviam sido vistos. E uma vez que perceberam que eram procurados, o casal atravessou a rua até a estação de trem Bay Area Rapid Transit, e estavam prestes a entrar no trem quando a polícia os encontrou. Quando questionada pela polícia sobre os hematomas vistos no corpo de Kaylee semanas antes de sua morte, Sarah repetiu a história de que a menina havia caído da bicicleta. Sarah contou à polícia que Kaylee teve um olho roxo, o que eles já sabiam. Ela disse que Ryan afirmou que os dois bateram as cabeças quando Kaylee pulou para abraçá-lo. Sarah não estava presente na hora e não tinha motivos para duvidar dele. Ela disse que nunca viu Ryan colocar as mãos em Kaylee, exceto por algumas vezes que ele a havia espancado. Mas Sarah havia dito a ele para não fazer isso e Ryan prometeu nunca mais fazer isso novamente. Sarah disse que Ryan ficava bravo frequentemente, mas não se tornava físico. Exceto por aquela vez em que ele ficou bravo e bateu a mão dela em uma porta. Mas ela disse não saber se ele fez de propósito ou não. Nas últimas semanas de vida de Kaylee, Sarah disse que sua filha e Ryan se deram bem. Kaylee sentava no sofá com ele e o abraçava, mas às vezes Ryan ficava bravo com ela por segurar as fezes. A princípio, Sarah achou estranho ele ficar tão chateado com isso e levá-la ao banheiro toda vez. Mas ela acabava aceitando porque disse que ouviu Kaylee dizer a Ryan que o amava e queria que ele fosse seu pai. Eu não sei sobre isso. Quando Sarah encontrou Kaylee morta pela primeira vez, seu primeiro pensamento foi que ela não derramou o que estava no copo e que ela tinha bebido o que estava lá e tinha sido envenenada. Mas a autópsia de Kaylee provou que a teoria de Sarah estava longe da verdade. Kaylee tinha 41 lesões externas no corpo. Havia várias lesões por força contundente, com grandes hematomas no abdômen, costas e nádegas.
Também havia lesões externas nos braços, antebraços, coxas, pernas e joelhos, além de hematomas na testa, bochecha e embaixo do queixo, bem como lesões internas no couro cabeludo. Kaylee também tinha uma costela quebrada em processo de cicatrização, que parecia ter ocorrido semanas antes de sua morte. E além disso, Kaylee tinha um segmento de 12 polegadas de seu intestino que estava morto, o que resultou em uma ruptura da parede do intestino e também havia uma lesão por força contundente perto de sua coluna. A extensão das lesões no corpo de Kaylee foi resultado de episódios repetidos de trauma grave por força contundente. Eles eram consistentes com espancamento, não com palmadas ou queda de uma bicicleta. Durante a autópsia, também não foi encontrado nenhum sinal de constipação, doença abdominal ou ruptura espontânea. Kaylee também foi encontrada desidratada e um pouco desnutrida. A causa da morte dela foi trauma abdominal, e como resultado, o tecido intestinal morreu e se perfurou, derramando o conteúdo no estômago de Kaylee, o que resultou em sepse e depois morte. Sarah Kruger, de 23 anos, e seu namorado Ryan Warner, de 26, foram acusados de assassinato e agressão grave a uma criança, levando à morte. Ao inspecionar o histórico da internet de Sarah, foi descoberto que, no dia 25 de janeiro, houve uma busca por um artigo sobre uma mulher presa sob suspeita de abuso infantil. Em 31 de janeiro, após a morte de Kaylee, realizou-se uma busca pelas cidades mais populosas dos Estados Unidos da América. Durante o interrogatório, Ryan Warner admitiu ter congelado o corpo de Kaylee após encontrá-la desacordada no chão do banheiro. Ele disse que havia envolvido Kaylee em um saco plástico e depois a colocou em uma mala e então no freezer. Ele disse que ela tinha ficado lá por cerca de 6 horas antes de Sarah acordar, entrar em pânico e tirá-la de lá. Embora Sarah tenha dito 3 horas, foi entre 3 e 6 horas. Ele contou à polícia que antes de fugirem, Sarah aconchegou Kaylee na cama, cercando-a de brinquedos, travesseiros e cobertores, e leu uma história de ninar para ela. Em novembro de 2015, o promotor de justiça do condado de Napa também acusou Sarah e Ryan de 2 contagens de assassinato, desta vez com a circunstância especial de tortura e agressão, resultando na morte de uma criança com menos de 8 anos de idade. Em maio de 2017, tanto Ryan quanto Sarah iriam a julgamento. A acusação acreditava que o assassinato de Kaylee foi por tortura e que Sarah cometeu diretamente os crimes ou auxiliou e incitou Ryan a cometê-los. Imagens de vigilância do Aeroporto Internacional de São Francisco mostraram ao júri Sarah e Ryan em um bonde do aeroporto por volta das 23h15 do dia 1º de fevereiro. No vídeo, Sarah é vista conversando e rindo com Ryan. Ela parece calma e até mesmo estava apoiando a cabeça no ombro de Ryan e tentando se aconchegar nele. Também havia imagens de segurança adicionais obtidas de um Target próximo ao apartamento do casal. Na tarde de 31 de janeiro, o dia após acreditar-se que Kaylee havia morrido, o casal foi visto no Target comprando sorvete. E claro, eles pareciam felizes e despreocupados novamente. Os registros médicos de Sarah mostraram que ela foi tratada por uma lesão na mão em 9 de janeiro. Aqui, ela disse ao pessoal médico que seu namorado havia acidentalmente batido a mão dela em uma porta. Ela também foi vista por uma lesão na mão no dia seguinte, em 10 de janeiro, em outro hospital. Ela disse que um amigo bateu a mão dela na porta. Então, talvez ela estivesse procurando por drogas. E embora Sarah tenha dito a um detetive durante sua entrevista que ela tinha entrado e saído do quarto de Kaylee em 30 e 31 de janeiro, ela testemunhou durante o julgamento que Ryan, na verdade, não a deixou entrar no quarto de Kaylee até depois que ele já tinha tirado o corpo dela do freezer. Sarah também diria ao tribunal que ela só havia batido em sua filha 3 ou 4 vezes na vida. Ela afirmou não ter gritado com Kaylee na última semana de vida, exceto em 29 de janeiro, quando tentava fazer com que ela comesse um picolé Pedialyte no sofá para reidratá-la. Mas Kaylee recusava. Então ela a puniu e, por fim, Kaylee comeu um pouco do picolé Pedialyte. Sarah afirmou não estar preocupada que sua filha estivesse com doença grave. Ela estava apenas preocupada que sua filha estivesse desidratada. Mas ela achou estranho que Kaylee recusou um picolé, porque ela nunca fazia isso.
Sarah também revelou que o conselho tutelar esteve presente em sua vida e na de Kaylee, desde que Kaylee tinha cerca de 5 meses até completar 2 anos. Sarah também disse que quando Jason foi preso por um incidente que ocorreu quando ele foi ao apartamento dela, agarrou seu braço e torceu. Ela havia dito ao seu assistente social do conselho tutelar que mentiu para a polícia e que Jason não a agrediu como ela havia dito, mas foi atacado por membros de uma gangue. Durante o julgamento, ela admitiu ter mentido ao conselho tutelar. A verdade era que ela havia reagido quando Jason a agrediu e ela deixou marcas nele. Ela e Jason temiam problemas com o conselho tutelar e que Kaylee seria levada e colocada sob custódia do Estado. Um médico diagnosticou Sarah com transtorno de estresse pós-traumático com sintomas depressivos e disse que Sarah havia vivenciado múltiplos eventos traumáticos em sua vida. E que o trauma de encontrar Kaylee morta fez com que Sarah entrasse em um estado dissociativo. O médico acreditava que a dissociação era prevalente nos primeiros dias após a morte de Kaylee e intermitente a partir daí. Mas um psiquiatra testemunhou que, embora houvesse um histórico de abuso com Jason que prejudicava o raciocínio e o julgamento de Sarah, ela não tinha o mesmo tipo de histórico com Ryan. E não havia evidências de que seu relacionamento com Ryan a afetou da mesma maneira que seu relacionamento com Jason. E desde que foi detida, Sarah descreveu a um médico um episódio dissociativo que durou 3 meses após a descoberta do corpo de Kaylee, mas o médico não acreditou nisso. Ao contrário, com base em suas ações e aparência nas filmagens da câmera de segurança, bem como sua lembrança de detalhes quando foi entrevistada, não eram consistentes com a dissociação. O júri acabou considerando Ryan Warner culpado de ambos os crimes, assassinato com a circunstância especial de tortura, bem como agressão resultando na morte de uma criança com menos de 8 anos de idade. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito a condicional. O júri considerou Sarah Kruger culpada, e ela recebeu prisão perpétua sem liberdade condicional. Em janeiro de 21, tanto Sarah quanto Ryan contestaram suas condenações e sentenças, dizendo que não havia evidências suficientes apresentadas para provar que eles haviam matado Kaylee intencionalmente. Um tribunal de apelação decidiu que os grandes hematomas encontrados no corpo de Kaylee provavam a intenção de prejudicar, mas não a intenção de matar. O Tribunal de Apelação também considerou o gesto de Sarah de dar a Kaylee um picolé Pedialyte como evidência de que ela queria reidratar sua filha e não matá-la. O promotor de justiça do condado de Napa discordou das conclusões do Tribunal de Apelação de que Kaylee não foi assassinada intencionalmente, dizendo: se não havia intenção de matar, então por que bater em seu bebê tão brutalmente que você rompe o intestino dela? Se não havia intenção de matar, por que não chamar um médico quando o bebê gritava de dor, conforme relatado pelos vizinhos? Se não havia intenção de matar, então por que não chamou uma ambulância ao encontrar o corpo dela sem vida no chão? Eu apoio totalmente o veredito unânime dos 24 jurados do condado de Napa, que tiveram a coragem e o bom senso de chamar a crueldade abjeta pelo que ela era. No entanto, com base nesses fatos, o tribunal concluiu que as evidências apresentadas no julgamento foram insuficientes para provar que eles mataram Kaylee intencionalmente. Isso levou à reversão das acusações de circunstâncias especiais e ambos serão resentenciados futuramente. Em maio de 2015, o pai de Kaylee e os avós, Robin e Benny Slusher, entraram com uma ação contra a cidade e o condado em tribunal federal. Eles alegam que o Departamento de Polícia de Napa e os trabalhadores do Serviço de Bem-Estar Infantil não investigaram adequadamente as alegações de que Kaylee estava sendo abusada e negligenciada. O processo só foi resolvido 4 anos depois, por 5 milhões de dólares. O pai de Kaylee recebeu 2,5 milhões e os avós receberam os outros 2,5 milhões. Após a morte de Kaylee, vizinhos, comunidade, família e amigos realizaram uma vigília à luz de velas e montaram um memorial com flores, bichos de pelúcia e balões em frente ao apartamento onde ela morou. Um funeral privado foi realizado para Kaylee, e ela foi enterrada no cemitério Tulloch, no condado de Napa. A tia de Kaylee também arrecadou fundos para colocar um banco no Parque Camille de Napa em memória de sua linda sobrinha. Obrigada por ouvir a história da Kaylee hoje. Essa pobre menina nunca teve realmente uma vida estável, mas antes de Ryan aparecer, ela parecia feliz.
Depois disso, para a mãe dela, Ryan e as drogas eram prioridade, não a filha. E pensar que ela morreu de uma maneira tão dolorosa e brutal, enquanto sua mãe permitia que isso acontecesse. Se você curte crimes reais e quer me ouvir, inscreva-se clicando no botão abaixo. Ative suas notificações para saber quando eu postar novos vídeos, o que acontece de 2 a 3 vezes por semana. Obrigada por assistir a Wicked World. Até a próxima. Cuidem-se. Tchau! Obrigada por serem patronos de A Wicked World. Adina, Allie, Amanda, Amy, Angela, Angie, Brandy, Carrie, Catherine, Cecilia, Danielle, D, Danielle H, Drew, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Kara, Krista, Lori, Linda, Marion, Mary, Mel, MJ, Kelly, Neoma, Power 3, 1312, Ray, Shana, Stephanie, Susan, Suzanne, Temi B e Temi S. Vocês são demais. Agora tem ainda mais de A Wicked World no Patreon. Você terá acesso mensal a vídeos exclusivos e mais benefícios. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo Patreon. Você tem alguma sugestão de caso que gostaria que eu cobrisse? Se sim, envie-me um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.